Olá, amigos, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir em outro momento. Uma alegria estarmos com todos aqui. Nesse momento, então, que convidamos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus para a realização dessa nossa atividade, que a espiritualidade superior esteja nos amparando hoje e sempre. Então, meus amigos, a temática, né, que nós trazemos para nossa reflexão na noite de hoje é a respeito da vida futura, né? Nós trazemos esse tema para que a gente possa refletir naquilo que essa crença, essa ideia de que a vida continua após a morte do corpo físico, ela possa influenciar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e redimensionar também os nossos propósitos. Para iniciar a reflexão, nós trouxemos o prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Então, é um livro de André Luiz, mas o prefácio foi feito por Emmanuel. E Emmanuel, né, quem conhece a escrita dele sabe que Emmanuel é muito habilidoso com as palavras, ele consegue dizer muito com pouco, e mesmo os títulos, né, quando ele coloca um título numa mensagem ou num prefácio, enfim, num capítulo, já isso quer dizer grandes coisas, né, já isso já nos traz uma lição. Então, o prefácio desse livro chama Rasgando Véus. Olhem só que tema, né, que fala assim, já que nos leva à reflexão, né, rasgando véus. Emmanuel já começa, né, quase que nos levando a pensar assim, o que a doutrina espírita e antes da doutrina espírita o Evangelho de Jesus tem esse propósito, essa finalidade de rasgar os véus, de retirar os véus, de descortinar os véus. Quer dizer, demonstrar alguma coisa que estava oculta, de nos fazer ver alguma coisa que estava escondida. E aí a gente pode se perguntar, que véus será que são esses, né? O que esses véus nos impedem de ver? O que há por trás deles, né? Que verdades estão por trás dele que o Espiritismo vem rasgar? Quais verdades, né? Que esse véu, né, esconde e que o Espiritismo vem descortinar, vem escancarar. E se a gente trouxer para uma reflexão íntima nossa, né, todos nós temos véus que nos impedem a visão de alguma forma. Então a importância da gente refletir sobre isso, né, já começando pelo título e pensando que a todo momento também é momento de nós rasgarmos esses véus, né? Não existe um momento propício, todo momento é momento, né? Para a gente alargar os nossos horizontes, para fazer com que essa mudança, né, de visão, esse novo ponto de vista, ele vá repercutir aqui na nossa vida nesse momento. Então é nesse sentido, né, que nós convidamos os irmãos a acompanhar esse primeiro parágrafo da mensagem do Emmanuel para a gente iniciar. Então ele diz assim, ó: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então, o que Emmanuel, né, o que o benfeitor está nos dizendo aqui? Que a humanidade, apesar de todo o acesso à informação, apesar de todo o conhecimento que adquiriu, apesar da tecnologia que nós conseguimos hoje acessar, das coisas que nós já sabemos no que se refere ao avanço científico, né, em todas as áreas do conhecimento, então, apesar de nós já conhecermos, de entendermos muitas coisas, quando se trata de pensarmos a morte, nós ainda sentimos e nós ainda esbarramos na mesma dúvida, no mesmo sofrimento, na mesma angústia
do que os homens, né, há 1000, 2000 ou 3000 anos atrás. Então, mesmo com todo o avanço que se deu, mesmo com todos os passos do progresso, a morte continua sendo esse enigma que nos inspira terror, né? Porque vamos pensar, quantos de nós conseguem encarar essa questão de fato e tentar decifrar esse mistério? Mesmo quando as religiões falam sobre a vida após a morte, muitos de nós ainda vemos isso um mistério, né? E realmente um mistério que nos traz muita angústia, muito sofrimento pelas repercussões que esse fato tem. E aqui vale a gente ressaltar uma questão, né? Quando nós pensamos a vida em relação a esse ponto, né, de quando ela vai chegar ao fim, a morte, quando nós limitamos a nossa visão nesse instante, né, apenas numa breve existência, né, nasci, me desenvolvi, né, cresci e vou morrer. Quando nós limitamos nessa breve existência, o propósito realmente da vida, ela fica muito aquém do que realmente é. Porque é verdade que a nossa visão de mundo ele repercute em nossos valores. O que a gente quer dizer com isso? Aquilo em que eu acredito, aquilo que eu creio, que eu tenho convicção, vai repercutir nos meus hábitos, em como eu ajo, em como nós lidamos com as pessoas, na maneira como nós encaramos as oportunidades, as dificuldades, enfim. Né? Então, quando nós limitamos o nosso pensamento nessa breve existência, que só existe essa breve existência, nós realmente perdemos muito, né? Em relação ao que a gente poderia pensar do que é o propósito da vida. E é interessante também a gente observar que muitos filósofos, né, muitas questões filosóficas e muitos sistemas filosóficos, eles estão ligados com essa questão da morte, tamanha importância que ela tem para nós, né? Então, as perguntas que a gente ouve por aí, qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Tudo termina com a morte do corpo? E se não termina, né? O que vem depois? E se tem alguma coisa que vem depois, qual é o propósito da nossa vida? Então é nessa linha assim de pensamento, né, que nós gostaríamos de chegar. E para desenvolver essa reflexão, nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês o livro O Céu e o Inferno, né, que é obra da codificação, né, que é a obra fundamental do Espiritismo, e Kardec vai nos trazer justamente ali no capítulo 1, que trata sobre o porvir e o nada, essas questões, né? Ele diz assim, ó: vivemos, pensamos e agimos, eis que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. No entanto, deixando a terra, para onde nós vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Ou vivemos eternamente ou tudo se aniquilará para todo sempre? Vale a pena pensarmos nisso, nos diz Kardec. São perguntas muito, muito importantes e perguntas, inclusive, que Kardec vai nos ajudar, né, a encontrar resposta em suas obras, né? Porque o Espiritismo, ele vai nos dizer, ele traz a premissa de que a alma existe antes e depois da morte do corpo. Então, nós somos um ser pensante independente do corpo. O ser pensante, o espírito imortal, mesmo quando o corpo se aniquila, né, quando o corpo morre, ele permanece, ele não perde a sua identidade, a sua individualidade. O contrário disso, né, é o materialismo, que vai dizer que não existe nada após a morte. Né? Aniquilado o corpo, o ser consciente deixa de existir. E não há nada após a vida material. Nós seríamos, né, segundo o materialismo, um corpo que desaparece após a morte. Por que a gente traz essa contraposição, né, entre o que o Espiritismo traz como ensinamento e o que o materialismo? Porque é importante que a gente veja o seguinte, ó, quando nós limitamos, né, a nossa existência ao que nós estamos vivendo aqui e agora, pensando que não há nada além dela, né?
nós esquecemos valores que sobrevivem à morte. E quando nós desconhecemos o que está além desses véus, né, vamos usar a expressão do Emmanuel, a tendência é que nós nos apeguemos a tudo que nós podemos tocar, a vida que nós conhecemos e aquilo que é realmente palpável. O que a gente está tentando dizer com isso? Quando nós acreditamos que não existe vida futura, que não existe a perspectiva de nós continuarmos depois da morte do corpo, nós nos apegamos simplesmente àquilo que é material. Nós edificamos a nossa felicidade, nós pensamos a nossa paz naquilo que é transitório, naquilo que é permanente. E aí, como reflexo disso, nós vamos ter o quê? A tentativa de aproveitar o máximo possível. A tentativa de nos apegarmos àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós podemos tocar. E aí nós impedimos o nosso espírito, inclusive, de entender a vida futura e a nossa destinação, porque o apego àquilo que é material é muito forte. E né, no caso de entender a vida como apenas esse momento que nós estamos aqui, é natural, né, que nós nos apeguemos àquilo que é conhecido, porque senão a crença no porvir, o que resta, né? Mas vale também destacar o seguinte: quando se tem essa visão, quando não se vê a continuidade da vida, na verdade tudo perde o sentido, né? Tudo perde o valor. Então vamos pensar, para que fazer o bem? Para que ser uma pessoa justa e ser uma pessoa honesta? Para que a disciplina se não há nada depois? Se não há uma vida futura? Nós perdemos, inclusive, o sentido para os nossos valores, né? Até o Evangelho perde o sentido, porque a mensagem que o Cristo traz é a mensagem essencial da esperança no porvir, né? Então, pensemos, né? Como é que tudo isso se encaixa dentro da nossa realidade e como é que nós percebemos tudo isso na nossa vivência. E dando continuidade, né, aproveitando ainda o material do Céu e Inferno, Kardec vai dizer assim, ó, corroborando isso que nós trouxemos, né, quando as pessoas têm a crença no nada, se concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente, né, conforme nós falamos, naquilo que pode ser tocado, naquilo que pode ser sentido, naquilo que eu estou vendo. Não faria sentido, é lógico, se preocupar com o futuro, porque nada se espera do futuro. Essa preocupação exclusiva do presente leva o homem, né, o ser humano, a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo. E o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega à seguinte conclusão: vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Vamos aproveitar o máximo possível, pois com a morte tudo se acaba. Aproveitemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo estaremos vivos. É coerente também com essa conclusão de que isso vai se refletir na sociedade, né? Então Kardec vai dizer assim, ó: aproveitemos apesar de tudo, de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é a do mais esperto. O que Kardec está nos dizendo? Ele está dizendo assim, ó: aquele que pensa apenas nesse momento presente, que não vê a questão da vida futura, ele está estimulando em si mesmo o egoísmo, porque ele vai tentar tirar o máximo de proveito possível das situações que se lhe apresentam, das pessoas que estão próximo a ele. Por quê? Porque ele tem pouco tempo, porque a vida é curta, porque a vida acaba logo, é preciso aproveitar. Essa frase que às vezes a gente escuta, né? Vamos aproveitar a vida porque a vida é muito curta. O que é aproveitar a vida? É tirar o máximo de proveito material das pessoas e das coisas que estão à nossa volta. O que é esse aproveitar? O que é esse fruir da vida? Se nós não pensamos na perspectiva da vida futura, essa é uma consequência realmente que faz sentido. Agora, muda tudo quando nós colocamos esse outro elemento, que é o elemento de que as coisas prosseguem, elas não acabam agora, né?
Kardec vai dizer, né, sobre essas pessoas que pensam, né, apenas nesse momento. Ele vai dizer assim, ó, que até o limite dessas pessoas para fazer o que elas querem é a lei humana. E ainda assim a lei humana ela pode ser limitada. Por quê? Porque se tu for esperto, tu pode escapar da lei humana. E aí tu vai conseguir se dissociar de várias situações que poderia ter feito, né? Quem consegue se esquivar dessas leis, inclusive, vai se safar de algumas situações. Então, cadê a justiça? Como é que nós entendemos a justiça dentro desse viés? Né? E ainda, Kardec vai nos dizer assim, ó, tem algo que seja mais desesperador do que o pensamento da destruição absoluta? Quer dizer, nós pensarmos que tudo que a gente fez até agora simplesmente vai terminar, vai se acabar. Esse é um pensamento que nos dá uma angústia, que desespera, né? E aí Kardec vai dando o exemplo. As nossas afeições que nos são tão caras, né? A inteligência, o progresso, o saber, né, que nós adquirimos, tudo é desperdiçado, tudo é perdido. De nada nos serviria qualquer esforço para nos melhorarmos, para reprimirmos os nossos vícios, para ilustrarmos os nossos espíritos, porque nada se aproveitaria, né? Nada se aproveita. Se fosse assim, o homem seria muito pior que o animal, diz Kardec, porque este vive inteiramente do presente, com vistas à sua satisfação de apetites materiais, sem aspiração no futuro. E aí ele vai nos dizer, uma intuição secreta nos diz que não é possível. O que não é possível? Não é possível que não exista vida futura. A simples ideia de que tudo acaba, ela já causa um desespero, ela causa uma angústia, ela causa um sentimento de injustiça. E reforçando, Kardec vai dizer, uma intuição secreta diz que a vida futura é uma realidade, que simplesmente acabar aqui agora não é possível. E para nos ajudar com isso, nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, quando o trata, né, Kardec vai tratar sobre o tema Meu Reino Não É Desse Mundo. Então, aqui no Evangelho, capítulo 2, naquele item que fala sobre Jesus está falando para Pilatos que meu reino não é deste mundo. E aí Kardec vai dizer assim, ó, por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. Ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Tudo que o Cristo ensinou, né, todo o seu ensinamento, todas as suas máximas têm esse princípio, né, a vida futura. Porque sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que a ele apenas falava da vida presente, não compreendem os ensinamentos do Cristo, né? Então, a vida futura ela é um eixo do ensinamento cristão. Foi colocado no primeiro lugar, é algo que nós temos que perseguir sempre, né? Que nós temos que ter em mente sempre. Porque, inclusive, as anomalias da vida terrena e a justiça divina só vão encontrar uma explicação plausível se nós a entendermos dentro do viés da vida futura. A importância, meus amigos, da vida futura é o impacto que tem na nossa vida presente. Não é algo apenas para depois, é algo que tem um impacto muito forte naquilo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a ideia da vida futura ela vai redimensionar os nossos valores. Ela é o sustentáculo da nossa fé, da nossa entrega, dos nossos sacrifícios, dos esforços que todos nós empenhamos. É a ideia da vida futura que dá um sentido ao que nós vivemos aqui. Dá um sentido para a nossa família, dá um sentido aos nossos afetos, dá um sentido à nossa fé. As virtudes que nós construímos de forma tão aos pouquinhos, né, de forma tão lenta, de forma tão trabalhosa, porque a fé na vida futura ela nos faz entender que se nós ainda não conseguimos ver os resultados que nós gostaríamos agora, nesse momento,
Esses resultados nós os veremos mais adiante, porque a vida, ela prossegue, ela continua. Jesus vai abrir esses véus, né, fazendo a conexão lá com a mensagem de Emmanuel, ele vai nos falar sobre isso. Mas o Espiritismo vai continuar nessa tarefa, vai trazer um conhecimento mais profundo sobre isso e vai nos encantar a respeito da obra divina. O Espiritismo foi o momento, então, em que os Espíritos vieram nos dizer o que nos aguardava no além. Não como uma alegoria, não como uma ficção, não como uma expressão, uma forma de linguagem, não, mas a realidade do que eles viveram, trazendo depoimento de como era ou como é a vida futura. E a partir daí se abriu para nós um leque de entendimento e contribuiu para que mudasse os nossos deveres, porque se existe a vida futura, eu tenho que me preparar para ela. É como uma viagem, né? Em que a gente faz as malas, em que a gente reserva hotel, em que a gente faz os trajetos de viagem. Como é que eu me preparo para ela? Então, novos deveres se apresentam para nós, mas também novos objetivos, né? E esses objetivos, eles de fato nos libertam dessas algemas que nos prendem há muito tempo, que é o materialismo, que é a gente pensar que tudo termina após a morte do corpo físico. Quando nós estamos conscientes da existência da vida futura, da nossa destinação, que é o progresso ao longo da eternidade, a perspectiva toda muda, né? O ponto de vista muda. Porque ao abrirmos, né, os horizontes dessa nova vida, nós damos um passo para vencer o egoísmo e nós passamos a entender quais são de fato os nossos verdadeiros objetivos. A ideia da vida futura, ela nos ajuda a entender o que é um fim e o que é meio, né? Quando eu entendo, né, qual é o propósito, o que é essencial, o que é dispensável, então novos hábitos, novos costumes, as novas relações que nós estabelecemos, tudo isso sob essa ótica da vida futura. A busca das virtudes, a busca da solidariedade, da humildade, a importância da construção da nossa reforma íntima, né? Então são objetivos novos, novas perspectivas, porque muda o foco. Quando o Espiritismo nos é apresentado, quando nós conseguimos entendê-lo, ele abre os horizontes da vida futura e ele nos liberta do egoísmo, que é próprio da materialidade, né? De eu pensar em aproveitar o máximo possível o aqui e o agora. Ele permite que nós pensemos nessa nossa transformação moral para usufruir disso ao longo da nossa caminhada. E ainda seguindo com o Evangelho, né? Kardec diz assim: o Espiritismo veio completar o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas faces e em todas as suas peripécias. De sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é capaz de imaginá-la, sob seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê sua descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada as condições de existência feliz ou infeliz de que nelas se encontram são tão racionais que cada um é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que apresenta realmente a verdadeira justiça de Deus. Então, conforme nós falamos, né, com a vinda do Espiritismo, as vagas esperanças elas desaparecem. A esperança, ela é certa, ela não é vaga. Não se trata de uma crença, simplesmente, mas de saber o que de fato acontece. Foram os espíritos que voltaram, por isso a doutrina dos espíritos, né? Eles nos disseram como acontece. Então, nós temos a certeza da vida futura, e é essa certeza que nos fornece a fé inabalável para encararmos o que se apresente para nós, né? Então, esse novo foco que a doutrina nos traz, né, é extremamente importante, e a convicção profunda. Não é apenas acreditar, é saber, é ter certeza de que a vida continua
e todas as consequências que tem esse fato. Porque não basta apenas que a gente saiba, né? Não basta apenas que nós estejamos informados da vida futura, de saber que ela existe. É preciso compreender para que ela possa nos transformar, para que essa convicção, né, ela nos traga uma nova maneira de nos comportarmos. Não adianta conhecer o que vem depois da morte se não houver uma mudança na nossa vida agora, transformando os nossos hábitos, né, com uma visão ampla de tudo que nos rodeia, né, e pensando nisso, interligando passado, presente e futuro. Porque tudo está conectado, né? Tudo está ligado. Então, quando nós pensamos na perspectiva da vida futura, não é só aqui o agora que importa, né? Porque nada perece, nada se acaba, tudo continua. A vida apenas ela vai mudar de forma, ela não vai se extinguir. Então, meus amigos, o desafio está posto, mas como sempre, né, a escolha é nossa. Qual é a rota que nós queremos seguir? Cabe a cada um refletir, né, e ver o que melhor lhe serve. Nesse sentido, o Espiritismo nos auxilia mostrando o caminho e nos ensina como fazer, né, a conquista desse caminho, num constante enfrentamento de nós mesmos, no sentido do nosso melhoramento íntimo, do nosso melhoramento moral, para que isso se reflita na nossa felicidade agora, como na nossa felicidade na vida futura. Então, agradecemos, né, a atenção de todos. Esse é o tema que a gente trouxe para a nossa reflexão. Que a espiritualidade continue nos amparando hoje e sempre. Até mais.